Fala aí, minha gente. Gabriel aqui mais uma vez. Dessa vez vamos falar de geometria espacial. Já tinha comentado um pouquinho no último vídeo, uma introduçãozinha, mas hoje vamos se aprofundar mais nesse ramo da geometria. E lembrando sobre as figuras 2D e as figuras 3D no último vídeo, se você não viu, volta lá rapidinho para conseguir entender melhor esse vídeo aqui. Na geometria plana, nós trabalhávamos com os polígonos, que são figuras de duas dimensões. Agora, na geometria espacial, nós vamos trabalhar com os poliedros, altura, largura e comprimento. Para entendermos melhor isso, vamos começar comparando essas duas figuras aqui. Que desse lado eu tenho um quadrado, desse lado eu tenho um cubo. O quadrado ele é formado por 4 lados. Agora, no cubo, ele tem 12 arestas. O que é aresta? São essas linhas que eu estou marcando aqui para você. Falando que o cubo tem lados, por ele ser um poliedro, ele tem faces. O outro nome do cubo é hexaedro regular, porque ele tem 6 faces. Não é que nem o hexágono, que o hexágono ele tem 6 lados, consequentemente tem 6 ângulos. Conseguiram notar a diferença? Tanto de nomenclatura quanto de forma de uma figura para outra? E um detalhe sobre o cubo é que ele tem todas as suas faces e arestas de mesma medida. E da mesma forma que nós temos polígonos regulares, lados congruentes, poliedro regular também é a mesma coisa. Os lados terão a mesma medida. Também da mesma forma temos poliedros convexos côncavos, assim também como os polígonos. Para você se ligar na diferença, lembra que a palavra côncavo vem de concavidade. E isso quer dizer o quê? Buraco, abertura. Pode reparar que tanto esses polígonos aqui, que são côncavos, eles têm uma abertura. Esses poliedros aqui também, da mesma forma. Agora, os que são convexos, eles são fechadinhos. Não tem nenhuma abertura neles. A regra que é usada é que você pode traçar uma reta de um ponto até o outro e não vai ficar nenhum espaço sobrando, entendeu? Que é o que está acontecendo nessas figuras aqui. Tratando-se de geometria plana, quanto espacial, quanto analítica, usar muitas fórmulas. Então, já anotem aí. Fórmula da área total do cubo, fórmula do volume do cubo e fórmula para medir a diagonal do cubo. Agora, como essas fórmulas são formadas? No caso da área, podemos observar que o cubo ele é formado por 6 quadrados. Então, para eu descobrir a área total, no caso da superfície desse cubo, se, por exemplo, eu quisesse embrulhar uma caixa em formato de um cubo, o quanto de papel de presente que eu usaria para poder embrulhar? Eu só vou precisar saber da área de um desses quadrados e multiplicar por 6. Porque eu sabendo a área de um quadrado, multiplicando por 6, eu terei a área total desse cubo. E volume bem simples. Nós precisamos multiplicar o comprimento, a largura e a altura, um pelo outro. E como no caso do cubo, todas essas medidas vão ser a mesma, todas as arestas vão ser iguais, é só eu pegar a medida de uma aresta e elevar ao cubo. E para descobrir a diagonal do cubo, como nesse exemplo aqui, vocês conseguem ver nessa figura diagonal dentro do cubo, nós usamos lado vezes raiz de 3. Agora falando do paralelepípedo, que já difere um pouquinho do cubo, porque todas as suas medidas não vão ser iguais. Mas para medir o volume, a fórmula é bem parecida com a do cubo, que nós também vamos multiplicar a altura, largura e comprimento. Então, o volume do paralelepípedo fica A vezes B vezes C, onde A é a altura, B é o comprimento, C é a largura. Ou, tanto faz a ordem que você coloca, porque a ordem dos fatores não altera o produto. Já a área total do paralelepípedo pode ser um pouquinho mais complicada, vou deixar a fórmula aqui, mas como que funciona essa fórmula? Tem que ficar AB, AC e BC. Porque o paralelepípedo é formado por 6 retângulos. Só que nós temos 2 retângulos, pode olhar para essa figura aqui, 2 retângulos, esse daqui e esse daqui, com a mesma medida, 2 retângulos em cima e embaixo com a mesma medida e outros 2 retângulos com a mesma medida. Esses são o AB 2 vezes, o BC e o AC também 2 vezes. E AB e BC, no caso, é base e altura. Então, resumindo a fórmula, nós só precisamos resolver essas 3 áreas e depois multiplicar tudo por 2, ok? E para calcular a diagonal do paralelepípedo, nós usamos o Teorema de Pitágoras. Mas o que é esse Teorema de Pitágoras? Que é muito famoso, também muito cobrado em provas e vestibulares. Usado para os triângulos retângulos, que é esse triângulo aqui, que é o triângulo que tem um ângulo reto. Nós usamos essa fórmula aqui. E o que isso quer dizer? Que a medida da hipotenusa ao quadrado é igual à soma da medida dos 2 catetos ao quadrado. E o que é cateto e o que é hipotenusa? É para você gravar e nunca mais esquecer. Os catetos são os 2 lados que formam um ângulo reto. E a hipotenusa costuma ser o maior lado. Vai ser o lado que vai ficar de fora, vai estar oposto ao ângulo reto, como eu estou demarcando aqui. Então, nesse exemplo aqui, bem simples que eu coloquei, qual vai ser a medida da hipotenusa nesse triângulo retângulo aqui? Vamos jogar no Teorema de Pitágoras. Temos a medida de um cateto que é 3, do outro cateto que é 4. Aqui na fórmula, vamos elevar os dois ao quadrado. 4 ao quadrado, 16.
3 ao quadrado, 9. 16 mais 9, 25. Se está ao quadrado de um lado, vamos jogar para o outro lado e vai ficar raiz quadrada. Vamos tirar a raiz quadrada de 25, o resultado vai ser 5. Então, a medida dessa hipotenusa aqui é 5. E esse daqui é o triângulo pitagórico, que é o triângulo 3, 4, 5. Toda vez que você vê esse triângulo, você vê as medidas ou 5 e 4, você já sabe que o outro lado é 3. Se é 3 e 4, já sabe que o outro lado é 5. E isso serve também para os seus múltiplos. Se fosse 10 e 8, o outro lado teria que ser 6. O triângulo 3, 4 e 5 só com seus lados dobrados. Esse é o triângulo pitagórico. Pois bem, entendendo o teorema de Pitágoras, vamos aplicar ele aqui para a gente descobrir a diagonal do paralelepípedo. Traçando as medidas aí, vocês observam que a gente está formando um triângulo retângulo. Então, nós podemos usar essa fórmula aqui, ó, que nada mais nada menos é a mesma fórmula do teorema de Pitágoras. E resumindo ela, só vamos tirar o quadrado que está de um lado, vai para o outro, vai virar raiz quadrada, a forma se torna esta. E a diagonal do paralelepípedo também é bem parecida com a do cubo, no caso da primeira versão antes da gente resumir. Descobrimos a diagonal do cubo, você vê que forma um triângulo, se eu traçar a diagonal e pegar só essas medidas aqui, eu preciso saber da medida da aresta e jogar nessa fórmula aqui. Pegando as medidas desse triângulo aqui e usando o teorema de Pitágoras, vamos ter que vai ficar a ao quadrado, mais a ao quadrado, mais a ao quadrado. Então todas essas medidas aí, e usando o teorema de Pitágoras, vamos ter que d ao quadrado é igual a ao quadrado, mais a ao quadrado, mais a ao quadrado. Mas a gente consegue resumir isso daí. O resultado vai ser 3a ao quadrado. E a gente consegue tirar esse a ao quadrado dessa raiz, apenas cortando. Desse jeito, a vai sair da raiz, vai ficar na frente. d é igual a vezes raiz de 3. Igual a medida da aresta vezes raiz de 3. Vou falar para vocês de uma relação muito importante, que é essa formulazinha aqui. É chamada de relação de Euler. E como ela funciona? Para os polígonos convexos, o número de vértices menos o número de arestas mais o número de faces tem que ser igual a 2. Um exemplo bem simples, num poliedro que tem 8 vértices, 12 arestas e 6 faces, cubo, o hexaedro regular. Vamos ver se essa relação faz sentido nesse cubo. Vamos substituir os valores na fórmula. 8 menos 12 vai dar menos 4 mais 6, olha a regra de sinal aí. Vamos subtrair, pegar o sinal do maior. 6 menos 4 vai dar 2. Diquinha para vocês gravarem essa fórmula que é bem engraçada, que é vamos fazer amor a 2. Fechou? E dando continuidade, vamos falar agora dos prismas e dos corpos redondos, cilindros. Então, o que define um prisma? Um prisma ele é formado por dois polígonos iguais conectados. Sendo assim, nós acabamos de ver dois prismas ainda agora. O cubo e o paralelepípedo também são formados dessa forma. São dois polígonos iguais conectados entre si. Já no caso do cilindro, nós temos dois círculos que são conectados. Por isso que ele acaba tendo um formato bem diferente. Porém, como nós acabamos de ver as fórmulas do paralelepípedo e as fórmulas do cubo, nós também montamos as fórmulas tanto do prisma quanto do cilindro da mesma forma. O que vai diferenciar de um para o outro é o polígono em questão. Mas para o volume, para todas essas figuras aqui, nós vamos precisar da área da base vezes a altura. E a área da base vai mudar dependendo da figura em questão. A área total e a área lateral também vai depender da figura em questão. Como nós já vimos que o paralelepípedo, por exemplo, ele é formado por 6 retângulos, nós vamos precisar saber da área desses 6 retângulos para descobrir a área total. Agora, no caso aqui, desse prisma triangular, nós temos 2 triângulos e 3 retângulos. Para descobrir a área total, nós precisamos saber da área do triângulo, multiplicar por 2, e da área desses 3 retângulos, e somar todas elas. Vamos aplicar esse conceito nesse exemplo aqui. Aqui nós temos um prisma hexagonal. Por quê? Porque sua base é um hexágono. Um prisma regular é chamado assim quando sua base é um polígono regular. Regular, ou seja, equilátero. Todos os seus lados são congruentes. Nesse prisma hexagonal, nós temos a medida de uma aresta, que é 2, e a medida da sua altura, que é 5. Vamos precisar da área da base vezes a altura. A área da base aqui, no caso, vai ser a área de um hexágono regular. E, se você viu o vídeo de geometria plana, vai lembrar que a área do hexágono regular é formada por 6 vezes a área do triângulo regular, ou triângulo equilátero, que é essa fórmula aqui. Pois bem, substituindo e simplificando, a medida de L vai ser 2, então vai ficar 6 vezes 2 ao quadrado, raiz de 3 sobre 4. Simplificando mais um pouquinho, simplificar essa fração por 2, vai ficar 3 em cima e 2 embaixo. Substituindo agora, 3 vezes 2 ao quadrado, raiz de 3 sobre 2. 2 ao quadrado é 4, 4 vezes o 3, que está fora do parênteses, vai dar 12. 12 dividido por 2 vai dar 6. Temos aí que a medida da área desse hexágono
é 6 raiz de 3 centímetros quadrados. É quadrado porque nós estamos descobrindo a área, não o volume ainda. Tendo a área da base, 6 raiz de 3 centímetros quadrados, vezes a altura, que é 5, vamos encontrar 30 raiz de 3. Aí sim entra os centímetros cúbicos, porque esse é o volume. Porque no volume nós usamos 3 dimensões para calcular. Agora, no caso dos cilindros, qual é o detalhe importante? No caso, a área da base aqui vai ser de um círculo. E qual é a área do círculo? πr ao quadrado. E como temos dois círculos, um em cima e outro embaixo, a área total do cilindro vai ser determinada por essa fórmula aqui, 2πr ao quadrado mais 2πrh. 2πr ao quadrado, que nós temos a área do círculo duas vezes, e 2πrh porque, além de ter a área de dois círculos, nós temos a área de um retângulo. Aí você pode me perguntar, de onde que eu estou vendo um retângulo aí? Olha só para esse exemplo. Aqui com uma folha de papel, eu formei um cilindro com ela, só que não está fechado. Se eu pegar esse cilindro que eu formei aqui e abrir, eu estou formando um retângulo. Por isso que a área do cilindro, dada pela área desse retângulo e do círculo duas vezes. E qual vai ser a área desse retângulo aqui? Lembra como calculamos circunferência? Onde a área é o preenchimento, circunferência no caso vai ser o contorno. Se eu pegar esse contorno aqui e abrir, eu vou ter a circunferência desse círculo. Qual a fórmula da circunferência? 2πr. Então eu sei que a base desse retângulo aqui vai ser 2πr, porque coincide com o comprimento da circunferência do círculo. Por isso que na fórmula fica 2πr vezes h. Desde já vou te pedir para deixar seu like aqui no vídeo, se inscrever no canal e ativar o sininho. E fique ligado, já na semana que vem vai sair aqui no canal um resumão para a prova do Enem. Falta pouco tempo agora, a gente já está batendo na porta. E é isso, até o próximo vídeo.